Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Desconhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Estamos ao vivo. E se precisar, não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Eu sou teu. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Bom dia, pessoal! Como estão? Vocês estão bem? Mais um dia de live do livro Bom Dia, Espírito Santo, de Benihim. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Estamos no capítulo 11. Gente, antes de fazer a live do livro, eu leio, Leio às vezes mais de uma vez. E esse capítulo 11, não, é um melhor que o outro. E esse capítulo 11 faz você ter a convicção, a certeza que você está no caminho certo. Quando você está buscando estar na presença do Senhor, né? Bora ler que você vai entender o que eu estou dizendo. Um ótimo dia para você, repleto de realizações do Senhor. Então, bora lá. O capítulo 11 inicia assim: Por que choras? Beni, a blasfêmia contra o Pai pode ser perdoada? Um cristão novo perguntou recentemente. Sim, respondi. E a blasfêmia contra o Filho? Ela pode ser perdoada também, disse eu. Então me diga, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? Libertação do medo. O assunto é inquietante para inúmeras pessoas, mas o Espírito Santo me libertou do medo de cometer o pecado imperdoável. Ele me esclareceu com tamanha revelação que eu não me preocupo mais com o problema. Eu estava orando quando de repente soube que o Espírito de Deus se achava em meu quarto e senti que ele chorava. Sei que parece estranho, mas devo confessar que não compreendo bem o que se passou. Lembro-me, porém, que eu estava de joelhos quando senti a sua presença e tive a sensação de que ele chorava baixinho. Você pergunta, como você sabia que era o Espírito Santo? Para mim, duvidar da realidade daquele momento seria duvidar da minha salvação. Essa é a medida da realidade daquela existência. Não posso explicá-la, nem entendê-la, mas sei que aconteceu. A experiência foi tão real que eu virei literalmente o rosto para a esquerda e disse: Espírito Santo do Senhor, por que estás chorando? Não houve resposta. Naquele momento, as lágrimas começaram a correr pela minha face. Com os olhos molhados, indaguei novamente: Espírito do Senhor, por que estás chorando? Então, repetidamente, todo o meu ser começou a clamar. Não era mais apenas lágrimas. A realidade do que eu sentia era tão grande que me pus a gemer. O sentimento vinha do fundo do meu coração. Era como se eu tivesse sido quebrantado, como uma pessoa que acabou de perder um filho ou uma filha. Os soluços fortes não paravam. Eu estava chorando de noite e não conseguia dormir. Aquilo continuou durante dias, e não apenas horas.
Não era nada planejado, e eu, com sinceridade, não compreendia por que as lágrimas eram tão incontroláveis. Ao todo, a experiência durou por mais de 3 semanas. O fardo tornou-se cada vez mais pesado. Eu sentia como se alguém tivesse colocado um peso de 1000 quilos em minhas costas. Apertado os cordões, fechado com uma chave e me deixado sofrendo sozinho. Parecia como se eu estivesse carregando um pesado e opressivo fardo de tristeza. Essa é a única maneira de descrevê-lo, um fardo de tristeza. Andando de lá para cá. Eu me sentia como o salmista quando ele escreveu: estou cansado de tanto gemer todas as noites, faço nadar o meu leito de lágrimas o alago. Está em Salmos 6, versículo 6. Lá estava eu, sofrendo, sem saber o porquê, andando de lá para cá e procurando uma razão. Levantei os olhos e exclamei: Senhor, por quê? Orei para ser libertado daquele peso inexplicável sobre os meus ombros. Naquele momento, o Deus Todo-Poderoso transformou o peso da tristeza em um fardo pelas almas perdidas que nunca haviam conhecido antes. O que começou com a minha pergunta ao Espírito Santo, por que está chorando, terminou com um fardo que transformou a minha vida. Um fardo pelos perdidos que nunca mais me abandonou, nenhuma vez, até hoje. Saí daquela experiência, embora não a compreenda ainda inteiramente, convencido de que o Espírito Santo sofre pelo mundo. Estou persuadido de que ele busca, em lágrimas, servos que divulguem o amor de Deus. Creio que o coração do Espírito do Pai está quebrantado pelas necessidades dos homens. Talvez naquelas semanas ele me permitisse um vislumbre da sua agonia pelos perdidos. Não havia mais dúvidas quanto ao futuro de Benihim. Eu sabia que eu estava obrigado a pregar a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não deixei de fazer isso. O Espírito é tão especial que quando encontra uma pessoa que pode usar, ele permite que ela sinta as batidas do seu coração. Depois de você ter sentido a dor do Espírito Santo, depois de você ter sentido a dor que o Espírito Santo sente, ela se apega à sua consciência e não mais o deixa. Você não verá apenas as necessidades do ser humano, mas sentirá as necessidades desesperadas como nunca antes. Acredito, entretanto, que houve outro motivo para Deus permitir que eu parasse por aquela lição. Ela abriu meus olhos para ver a razão do Espírito Santo ser um membro da Trindade, e todavia, diferente do Pai e do Filho, pude então juntar as peças do quebra-cabeça chamado o pecado imperdoável. Insulto e blasfêmia. O que a Escritura diz exatamente? Falando aos fariseus, Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Isso está em Mateus 12, 30 a 31. Ele esclareceu ainda mais: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que o termo blasfêmia abrange? A palavra tem vários significados, incluindo falar mal de alguém, zombar, insultar, abusar, censurar, rogar pragas, difamar, injuriar, caluniar, acusar falsamente, ultrajar. Alguém pode perguntar: como você difama o Espírito Santo? Ou como o insulta? Esse é um ato deliberado. O livro de Hebreus fala diretamente do assunto. E está em Hebreus 10, 26, versículo do 26 ao 29.
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós que será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. As palavras são seguidas por essa advertência severa. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que diferença! Porque não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Através das lágrimas deste livro, compartilharei com você, segundo as Escrituras, que há uma peculiaridade, uma diferença no Espírito Santo. Ele não é superior nem inferior ao Pai ou ao Filho, mas precisamos conhecer as suas características. Deus Todo-Poderoso, o Pai, é o grande Deus dos céus e deve ser adorado, louvado, glorificado, magnificado e exaltado. Jesus, seu Filho, é o Senhor da glória, a quem até os anjos devem considerar. Creio também que o Espírito Santo tem a capacidade de sentir emoções humanas, dor, tristeza e angústia, com uma intensidade que só ele conhece. Você diz, está querendo dizer que o Espírito pode sofrer de maneira diferente do Pai e do Filho? A Bíblia não diz, não entristeço ao Pai ou ao Filho, mas sim, não entristeçais o Espírito. Isso está em Efésios 4:30. Por quê? Creio que é porque ele é tocado de maneira profunda, diversa de algum modo dos sentimentos que os outros membros da divindade experimentam. O fato de Jesus ter dito, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem este mundo, nem no porvir. Indica que o Espírito Santo pode ficar machucado. Por que será que o Pai teria dito, vocês contristaram o meu Espírito? Em outras palavras, o Espírito de Deus foi afligido ou atormentado. Em outras palavras, o Espírito de Deus foi afligido ou atormentado. A Escritura registra que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles, porque o Espírito Santo parece ser tão protegido. Talvez porque Deus Pai sabe quão terno ele é. É quase como se fosse Deus Pai estivesse dizendo, se você tocar nele, não vou perdoá-lo. Porque o Espírito Santo é tão defendido por Cristo que Jesus disse, meu sangue lavará todo o pecado menos esse? Ele disse até, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é o réu de pecado eterno. Por quê? É novamente porque o Espírito Santo é diferente e seu coração pode sofrer com facilidade. Posso dizer-lhe uma palavra de consolo? Antes de Jesus falar sobre blasfêmia, ele fez uma declaração muito importante, que você deve ler outra vez. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, se espalha. Se você está trabalhando por Cristo, não se enquadra na sua advertência. Quando o Senhor falou sobre a blasfêmia, deixou absolutamente claro que admoestava as pessoas que não estavam trabalhando com ele. Pergunte a si mesmo, estou com ele? Se a resposta for sim, pergunte então, colho almas para ele? Se a resposta continuar sendo sim, você pode dizer, então jamais irei blasfemar contra o Espírito.
Você está preocupado? Um adolescente veio procurar-me, convencida de que havia blasfemado contra o Espírito Santo. Você está preocupada? Perguntei. Sim, respondeu com um olhar perturbado. Senhorita, eu lhe disse, o próprio fato de você estar preocupada mostra que não cometeu blasfêmia contra o Espírito. Veja bem, a blasfêmia é um ato da vontade que não inclui preocupação. Blasfemar é dizer a Jesus, como se afirmando, não importa o que ele fez, é dizer, o que importa o valor desse sangue? Blasfemar é insultar deliberadamente o que Deus fez. Você diz, olhe, Benny, como posso saber que jamais vou cometer esse pecado? Você não cometerá esse pecado enquanto não desejar cometê-lo. Observe cuidadosamente o que Cristo disse. Ele disse que se alguém falar contra o Espírito, não será perdoado. Essa palavra é vital para a mensagem de Cristo. Falar indica um ato deliberado. É mais do que um pensamento ocioso. Todo o seu corpo se envolve no ato de proferir uma palavra. Se houver blasfêmia contra o Espírito, ele é ultrajado por aqueles que tomaram a decisão de blasfemar. Trata-se de uma volição, uma escolha que você faz. Algum pensamento impróprio já entrou na sua mente em que desejaria que nunca tivesse entrado? Quem lançou esse mau pensamento em sua direção? Claro que foi Satanás. Mas você expressou em voz alta esse pensamento? Não. A razão de ter mantido silêncio é porque o pensamento não era seu. A pessoa que fala contra o Espírito Santo, quando rejeitou a palavra de Deus, a pessoa que fala contra o Espírito Santo tomou a decisão de blasfemar. E ela é quem diz, vou blasfemar e não me importo com o que Deus pensa. Saul blasfemou contra o Espírito Santo quando rejeitou a palavra de Deus. Demas, um dos companheiros de Paulo, blasfemou ao abandonar o Evangelho e voltar aos prazeres da carne. Paulo escreveu, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Não deixe que eu vá embora. Benny, você nos informou que não podemos blasfemar. O que quer dizer, então, de Saul e Demas? Meu desejo é salientar que você não pode blasfemar enquanto estiver decidido a viver para Jesus e cumprir a sua palavra. A entrada para a eternidade está coberta de pessoas que começam a andar com Cristo e acabam com Satanás. Alguns descem pela nave, apertam a mão do pregador como uma espécie de apólice de seguro para uma mansão no céu, mas seus corações não correspondem aos seus atos. Em breve você vai ver essas mesmas pessoas se entregando à carnalidade, ao dinheiro, ao brilho do mundo. Elas dizem, Senhor, estou indo embora. Você talvez fique imaginando, como sei que o Espírito Santo ainda está comigo? E como saberei se e quando ele foi embora? Você já fez essa pergunta? Um artifício de Satanás é atacar você e encher a sua mente com essas palavras. O Espírito Santo o abandonou. Ele partiu para sempre. Jamais vai tê-lo de volta. Mas não aceite isso. Direi como você pode saber se o Espírito continua em você. Isso tem sido de grande ajuda para mim e creio que também será para você. Primeiro, as Escrituras nos dizem que o Espírito Santo habita em cada cristão, como conselheiro e fonte de paz. Segundo, você tem consciência da presença de Jesus em sua vida? Então, o Espírito Santo não partiu. Você continua ouvindo a voz do Espírito Santo dizer, ore. Ele não o deixou. Você sente algumas vezes culpa por não ler a palavra? Ele não foi embora. De fato, ele está conversando com você. Você encontrou alguém e sentiu a necessidade de falar sobre Jesus a essa pessoa? Ele continua em você. Jesus não se contradiz ao afirmar que o Espírito estará com você para sempre.
Se você blasfemar contra ele, o Espírito irá embora. Ele falava do papel do Espírito Santo se permanecesse eterno. Se você blasfemar contra ele, o Espírito Santo irá embora. Mas se entristecê-lo, ele não o deixará. Ele permanecerá mesmo quando o ferir. Acredito que os cristãos entristecem o Espírito Santo todos os dias. Eu, da minha parte, sou culpado disso. Entristecer o Espírito Santo é o pecado da igreja. Essa é a razão de Paulo ter dito à igreja: não entristeçais o Espírito. Ele não dirigiu essas palavras aos incrédulos. E se eu falhar? Como nós o entristecemos? Você pergunta. Você o entristece quando não perdoa. Você o entristece quando diz algo feio ou errado. Mas a sua oração diária deve ser: bendito Espírito de Deus, por favor, me ajude hoje e a não entristecer você. E se você falhar? Ele está mais do que pronto para ouvir você dizer: por favor, perdoa-me. Ele irá, então, perdoar e purificar você 70 vezes. 70 vezes 7. O Espírito Santo é tão sensível que o menor ferimento lhe causa dor. Quanto mais tempo você o conhecer, tanto mais irá compreender os seus sentimentos. Quantas vezes eu disse em lágrimas: Espírito Santo, sinto muita angústia que te causei, mas por favor, fica ao meu lado. Algumas vezes eu disse ao Espírito Santo: podes declinar-me, mas não me deixes, pois Deus castiga aqueles que o amam. É como dizer: amo você. Creio que se a pessoa permanecer sem perdão, o Espírito do Senhor permitirá que atormentadores entrem nela. Foi isso que Cristo disse a Pedro quando o discípulo perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? O Senhor respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A seguir, ele contou a parábola do credor incompassivo, que termina com a advertência: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Isso significa que o Espírito Santo retirou-se permanentemente? Não. Apenas que Deus irá remover a sua mão protetora daqueles que não perdoam. A pessoa que blasfemou totalmente contra o Espírito Santo fica cheia dos demônios de Satanás. Mas se você perguntar: Beni, você acredita que um demônio pode possuir o cristão cheio do Espírito Santo? Eu respondo: absolutamente não. Creio, porém, que a pessoa que fez uma confissão de fé em Cristo, mas não está vivendo para o Senhor, pode ser influenciada por demônios. Ela pode ser afligida ou até oprimida pelos poderes das trevas, mas não possuída. Pedro, por exemplo, disse: o Senhor não vai morrer. E Jesus respondeu: arreda-te, Satanás. Pedro não estava possuído por Satanás, mas apenas influenciado. A diferença é enorme. Jesus disse: através do Espírito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essas, meu amigo, são boas novas. Desde que ele vai permanecer, é mais importante saber o que ele fará por nós do que o que Satanás fará contra nós. Você não consegue fazer isso sozinho. Estou certo de que o seu maior desejo é amar a Deus de todo o seu espírito, alma e corpo. Mas, por mais forte que seja esse desejo, é absolutamente impossível alcançar o seu alvo sozinho. É imperativo que diga: Espírito Santo, estou pedindo que me ajudes. Paulo escreveu à igreja de Roma:
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Nós certamente queremos amar a Cristo, mas isso é impossível a não ser que o Espírito nos dê um amor sobrenatural. E como você o recebe? Você diz simplesmente: o Espírito de Deus, rendo-me a ti. Mediante este ato, ele irá inundar a sua alma de amor pelo Senhor. Quanto mais profundamente você conhecer o Espírito Santo, tanto mais irá conhecer Jesus. Trata-se de algo automático. Por quê? Porque quando o Espírito está presente, Cristo é promovido. Jesus disse: ele me glorificará. O Senhor jamais é posto de lado. Pelo contrário, é empurrado para mais perto. Paulo escreveu: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você compreende o que significa andar segundo o Espírito? Quando ele diz, ore, é isso que fará. Quando ele diz testemunho, é isso que você vai fazer. Repentinamente estará andando segundo o Espírito. A alegria da liberdade no Espírito. Desobedecer é sentir a condenação e depois culpa. Mas se você atender ao chamado dele, conhecerá a alegria da liberdade no Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O legislador no Antigo Testamento era o Pai, mas no Novo Testamento é o Espírito Santo. Jesus deu os mandamentos através do Espírito, assim como Deus dera antes a lei através de Moisés. 7 revelações. Que alegria refletir sobre as vitórias descritas por Paulo em Romanos 8. Paulo expõe, na verdade, 7 revelações específicas nos primeiros 16 versículos de sua carta. A obra do Espírito talvez não seja tão claramente definida em qualquer outro ponto da Escritura. Primeira revelação: há poder sobre o pecado. A primeira revelação diz que a lei do Espírito da vida o liberta do pecado e da morte. Você terá domínio sobre o pecado. A segunda: ele cumprirá a lei. Portanto, o que foi impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cumprimento da lei de Moisés produziu a liberdade que agora temos no Espírito. 3. Ele lhe dará a mente de Deus, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 4. Ele lhe dará justiça. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ele dará vida ao seu corpo. Número 5. Se habita em vós o Espírito Santo daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito em que vos habita. Se você seguir nos passos do Espírito Santo, será saudável. Seu corpo será vivificado. Nas palavras do profeta Isaías, os que esperam no Senhor reforçam as suas forças.
Meu amigo, você não pode renovar as suas forças sem o Espírito Santo, porque é ele que vivifica o seu corpo. Número 6. Ele trará a morte ao eu. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes quando a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Número 7. Ele dará testemunho da sua salvação. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de doação, baseados no qual chamados. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo após versículo, Paulo diz ao Espírito que o Espírito é quem realiza a obra do Pai e do Filho. Fico vibrando cada vez que leio essas palavras gloriosas, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus não quer que você se desvie do caminho que Ele determinou. Ele não o criou para vê-lo falhar. Essa é a razão de não tornar-se indevidamente alarmado com a possibilidade de cometer o pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. O seu amor por Cristo supera tanto a influência de Satanás que a batalha já está ganha. O Espírito Santo está ansioso para começar com você um relacionamento profundo e pessoal. Quando minha alma clamou por soluços sinceros que pareciam infindáveis, o Espírito aguardava pacientemente. O fardo dele tornou-se meu, e essa experiência me deu um desejo de almas que jamais diminuiu ou desapareceu. Ele estava esperando para me dar poder, plenitude, justiça, uma vida guiada pelo Espírito e muito mais. E agora ele está esperando por você. E assim finaliza o capítulo 11. Viram como é maravilhoso saber quando você está no caminho, você não quer entristecer o Espírito Santo, você não quer blasfemar contra ele. Esse capítulo falou demais ao meu coração. E eu aguardo você na última live desse livro, capítulo 12, que é o capítulo 12, e o tema é O Céu na Terra. E na próxima live a gente já finaliza a leitura desse livro. Então, te desejo um ótimo dia, um excepcional dia. E até a próxima live. Tchau, tchau!